Segunda Crônicas 15, verso 1. O subtítulo da minha Bíblia, igreja, vai dizer assim, ó: Asa renova a aliança do Senhor. A de vocês está igual a minha? Está como a de vocês? E renova o pacto do Senhor. Benção, amém. Vamos lá, pessoal. Versículo 1. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: ouve-me, Asa, toda Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vos estáis com ele, e se buscares, achareis. Porém, se o deixares, Então, olha só que forte, pessoal. Deus, ele toma ali o homem de Deus e começa a entregar essa revelação da palavra para o rei Asa, pessoal. O que estava acontecendo aqui nessa época? Muitas pessoas estavam com idolatria, muitos estavam abandonando a sua crença para seguir, pessoal, uma outra crença, que é idolatria, adorar deuses, imagens, e Deus abomina isso. Diga misericórdia. Deus não aceita isso. Tem pessoas que dizem assim: pastor, eu não tenho imagens, eu não faço nenhuma imagem de idolatria, não estou idolatrando nada. Mas infelizmente, pessoal, ela abandona a sua crença, ela abandona a sua religião, ela abandona Deus por qualquer momentos que surge na vida dela. Diga misericórdia. Muitas vezes ela troca um dia de culto para fazer outras coisas que não vêm fortalecer ela. Amém, pessoal? Então tudo isso, pessoal, Deus, ele vem abominando. Deus, ele não aceita. Ele quer que toda adoração seja para ele. Amém, pessoal? Buscar primeiramente a quem? A Deus. Buscar a Deus em primeiro lugar. E aqui você já lê aqui, ó, então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, o filho de Obed, e saiu ao encontro do rei Asa, e disse-lhe: ouve-me, Asa, toda Judá e Benjamim, o Senhor está convosco. O Senhor está convosco, enquanto vos estáis com quem? Com ele. Então olha só, enquanto a pessoa está buscando a Deus, enquanto a pessoa está adorando a Deus, enquanto a pessoa está fazendo aquilo que agrada a Deus, Deus está o quê, pessoal? Do lado dele, do lado dela. Sim ou não? Deus está ali presente com ela. Tudo que ela for fazer, Deus vai abençoar. Sim ou não, pessoal? Porque ela tem ali a presença de Deus sobre ela. E aí nós continuamos lendo, pessoal. Olha o que vai dizer aqui, olha só: enquanto vos estáis com ele, e se buscares, o achareis. Porém, se os deixares, Mas olha só, não está escrito aqui, ó, Deus vai te deixar. Está escrito: se vos deixares, Deus também deixarás. Então você vê, pessoal, que é as pessoas que vai se afastando de Deus. Sim ou não? Deus não quer se afastar do teu povo. Deus não quer abandonar o seu povo. Deus quer estar do lado do seu povo. Mas Deus quer que o povo dele esteja também do lado de quem? De Deus. Amém, pessoal? Se você buscar, você vai o quê? Encontrar. Foi isso que a palavra está nos dizendo aqui, ó. E vos estáis com ele, e se buscares, o achareis. Então, se você busca ele, você vai achar. O Senhor sempre, pessoal, vai estar ali, ó, pronto para te receber de braços abertos. Eu estou me lembrando agora daquela passagem do filho pródigo. Amém, pessoal? O filho pródigo se afastou da casa do seu pai, achou que no mundo ele ia encontrar tudo aquilo que seria bom para ele, mas quando foi no final de tudo, ele se arrependeu, e ele volta, amém, pessoal, arrependido. E o pai estava como? De braços abertos, e fez um banquete para ele, porque ele retornou à casa do seu pai. Ele foi de encontro ao seu pai. Mesmo, pessoal, que um dia
você se afastou, ou você está com o pensamento de querer abandonar tudo, porque o diabo é sujo, sim ou não? O diabo ele é sujo, ele coloca pensamentos, tanto tempo você está indo na igreja, tanto tempo você está caminhando, e até agora você não viu nada, vai embora, se afasta, sim ou não, pessoal? Você consegue caminhar com suas próprias pernas, você não precisa de estar dentro de uma igreja, não é verdade, pessoal? O diabo vem com esses maus pensamentos, ele é sujo. Se você estava com esses pensamentos, pessoal, repreenda, e volta logo para os braços do Pai. Se você buscar Ele, você vai encontrar. Ele está de braços te esperando. Só você reconhecer, meu Deus, eu errei, eu falhei, mas eu estou aqui de volta. Eu quero ter a tua presença, quero ter a tua essência, eu quero ter, meu Deus, a tua bondade sobre mim. Amém, pessoal? Era isso que o profeta, o homem de Deus, estava passando para o rei Asa. Aquele povo, pessoal, estava sofrendo por causa de idolatria. Deus tinha abandonado, Deus não, né? O povo tinha abandonado a Deus, e a presença de Deus foi se afastando. Diga misericórdia. Olha só o versículo, vamos ler de novo aqui, E o achareis, porém se deixares, vos deixareis. Verso 3. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro, presta atenção. Você vê que a Bíblia diz que Israel, quando a Bíblia diz Israel, está dizendo o seu povo. Amém, pessoal? Está se referindo toda a Israel. Aqui essa profecia estava sendo ministrada para Judá e Benjamim, mas estava incluindo todo Israel, pessoal. A Bíblia diz que todo Israel não estava mais com o verdadeiro Deus. Se ele estava sem o verdadeiro Deus, qual que eram os deuses que eles estavam adorando? Deus de lata, Deus de pedra, amém, pessoal? Deus de madeira, sim ou não? Porque o verdadeiro Deus, pessoal, eles tinham se afastado, mas Deus estava ali, sim ou não? Deus não estava ali? Deus estava vendo tudo o que estava acontecendo, Deus estava vendo tudo ali que estava se passando, mas a partir do momento, pessoal, que eles começam a chamar a atenção de Deus, Deus se volta para eles. Assim aconteceu com o povo que saiu, pessoal, da escravidão. O povo estava sendo escravo do diabo durante 430 anos, vivendo, sofrendo debaixo do chicote de Faraó. Faraó representa o próprio diabo. A Bíblia vai dizer que Deus enviou o libertador Moisés e liberta o povo daquela situação. Mas Deus só libertou o povo quando o povo saiu das suas casas e dobraram os seus joelhos, rasgaram as suas roupas e chamaram a atenção de quem? De Deus. Eles se voltaram para Deus, e Deus foi lá e enviou um homem de Deus para libertar eles daquela situação. Assim acontece hoje em dia. Deus ele só volta para o povo quando o povo chama a atenção de Deus, sim ou não, pessoal? Você tem que chamar a atenção de Deus, porque não foi Deus que se afastou de você, foi você que foi se afastando de Deus. Diga misericórdia. Então volta enquanto é tempo. Amém, pessoal? Volta enquanto é tempo. Ah, pastor, estava um pouquinho para lá, mais do que para cá, estava meio caindo, mas hoje você tem que se fortalecer. Hoje você tem que ficar de pé. Amém, pessoal? Vamos ler versículo 4. Vamos lá. 4 não, pessoal, deixa eu continuar o 3. Olha só, aqui vai dizer que eles estavam sem o verdadeiro Deus e sem o que ensinavam o quê? A lei. Então olha só, eles estavam sem o sacerdote, primeiro sem o Deus, sem o nosso Deus, sem o sacerdote e sem a lei. 3 coisas: Deus, sacerdote e lei. Deus ele usa o sacerdote, sim ou não? Para ministrar a palavra para o povo, sim ou não? Então eles estavam sem Deus, sem o sacerdote e sem a palavra. Amém, pessoal? Por quê? Tudo por causa da idolatria,
tudo por causa da religião, tudo porque queriam fazer o que estava ali nos seus pensamentos, nas suas vontades. Pessoal, não é a minha vontade, não é a sua vontade, mas sim a vontade de Deus que tem que o quê? Prevalecer. Sem Deus, sem profeta e sem a palavra. Muitas pessoas acham que ela não precisa de um pastor. Muitas pessoas acham que ela não precisa de um bispo, de um sacerdote, de um líder. Ela acha que ela consegue se manter sozinho. Aqui você vê que o povo estava sem Deus, sem a palavra, sem um profeta. E o povo estava perecendo, porque não tinha uma direção. Amém, pessoal? Está igual um cego no meio de um tiroteio, sim ou não? Não sabe para onde vai. Você apaga a luz lá da tua casa, você não sabe aonde você está. Sim ou não, pessoal? Assim, uma pessoa sem Deus, ela não tem a direção, ela não tem a luz, então por isso que ela anda perdida. Uma hora ela está aqui, outra hora ela está ali, outra hora ela está lá, outra hora ela sai daqui, vai para lá, outra hora ela sai de lá, vem para cá, uma hora sai daqui, vai para lá. Sim ou não? Ela está sem direção. Quem dirige aqui? Quem dirige? Quem dirige? Se você pega o carro ali, você solta a mão do volante, ele vai fazer assim, sim ou não? Porque está sem direção, não tem ninguém guiando aquele carro. Não tem ninguém guiando, vamos dizer, a bicicleta. Todo mundo anda de bicicleta, né? Ninguém está guiando a bicicleta vai para o outro lado. Mesmo que você está ali controlando ali e tal, né, equilibrando, se você não guiar ali o guidão, ela vai virar e você vai o quê? Cair. Sim ou não, pessoal? Assim uma pessoa sem a direção de Deus, diga misericórdia. Pessoal, não aceite ficar sem a direção de Deus. A importância de você vir buscar a palavra, a importância de você ter um sacerdote. Você tem que dar graças a Deus que você tem um pastor que cuida de você. Você tem que dar graças a Deus que tem um líder que cuida de você. Você tem que dar graças a Deus que Deus está dando a direção para o líder, para o pastor, para o profeta, para você ter a direção de Deus. Diga graças a Deus. Amém, pessoal? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Verso 4, vamos lá. Mas quando na sua angústia, olha só, mas quando na sua angústia voltaram para quem? Para o Senhor Deus, da onde? De Israel, e o buscaram, o que aconteceu? O acharam. A mesma coisa que aconteceu há muitos anos atrás com aquele povo que estava sendo escravo. Quando eles buscaram, eles o quê? Acharam. Como eu disse para vocês, o Senhor está de braços abertos. Ele está te esperando, Ele não saiu do lugar, Ele está ali, só esperando você voltar para Ele. Sim ou não, pessoal? Só esperando você chamar Ele, só esperando você invocar Ele. E você vai achar o que? A presença, o Espírito, o verdadeiro Deus, o Deus que te levanta, o Deus que te fortalece, o Deus que te dá força, o Deus que te sustenta. Diga glória a Deus. Amém, pessoal? Você acha esse Deus, o Deus verdadeiro, que te fortalece. Mas se você não buscar, você não vai encontrar nada. Precisa buscar, precisa se voltar para Deus, para você ter esse encontro. Amém, pessoal? Vamos lá. Verso 5. E naqueles tempos não havia o quê? Paz, nem para o que saía, nem para o que, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra, porque nação contra nação, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os perturbaram com toda a angústia. Mas, olha que forte, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma... Isso aqui é muito forte. Amém, pessoal? Você vê que o texto vai nos dizer que eles estavam sem paz, andavam angustiados, sim ou não? Por quê? Não tinha a presença de Deus, não tinha o próprio Deus.
Eles não tinham paz, o que faziam não tinha paz, eram perturbados. Tem pessoas hoje em dia que é assim, ela não tem paz dentro da sua casa. Sabe por quê? Não busca pela tua família, não busca pela tua casa, não busca pelo esposo, não busca pela esposa. Sim ou não, pessoal? Não tem paz. Ela vive perturbada, ela tem insônia, ela não consegue dormir, ela sofre, porque não tem a direção de Deus. Quando tem a direção de Deus, as coisas mudam. Sim ou não, pessoal? Então, o fruto, pessoal, presta atenção. O fruto que o diabo traz na vida da pessoa sem Deus é esse. A pessoa não tem paz, ela não tem sossego. Tudo que vai fazer, ela sente dor. Tudo que ela vai fazer, ela não consegue, porque ela está sem paz, ela está sem direção, ela está sem a presença de Deus. Mas aqui o profeta, o homem de Deus, dá a direção. Olha só, verso 7, mas esforçai-vos e não desfaleçam. Ele pede para você o quê? Se esforçar e não desfalecer. Se esforça, vamos para cima, vamos buscar a Deus. Deus, Ele está te dando uma direção para você se levantar. Aí o diabo vem, querendo colocar desânimo, sim ou não? O que você vai fazer? Sai daqui, Satanás. Você vai repreender, sim ou não, pessoal? Para que aquela tentação não te derruba, não é verdade? Eu estava dizendo esses dias sobre a tentação de Jesus. O diabo não tentou Jesus? Jesus, ele conseguiu, sim ou não? Jesus veio como nós estamos aqui hoje, corpo, alma e espírito. Ele mostrou para nós que ele conseguiu, ele sendo ser humano. Então você também consegue. Amém, pessoal? O diabo vai querer vir plantar, vai querer vir colocar alguma coisa, mas esteja forte, preparada, não se desfaleça, esteja preparado, tenha ânimo para você vencer. Diga graças a Deus. Olha só, as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma, diga, minha obra tem recompensa. Sabe que obra é essa aqui, pessoal? Sabe que obra é essa aqui? Você fazer a vontade de Deus. É você fazer o que Deus está te ordenando. É você cumprir os mandamentos. Pode ser difícil aqui na terra, mas ela vai ter uma recompensa no céu. Amém, pessoal? Vai ter uma recompensa no céu. Ouve-me, 8, tá? Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, Obed cobrou ânimo e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram nas montanhas de Efraim, e renovou o altar que estava diante do pórtico do Senhor. Amém, pessoal? Então ele, ouvindo aquelas palavras que o homem de Deus estava passando para ele se renovou e cobrou do povo. Amém, pessoal? Você vê que ele cobrou daquele povo, está aqui, ó. Ele cobrou do povo, pessoal, que o povo tivesse ânimo. Para isso que serve, pessoal, uma direção de Deus. Sim ou não? Você vê que primeiro Deus usou um homem de Deus, o profeta, passou a direção para o profeta veio e passou a direção para o rei Asa. O rei Asa foi lá e passou a direção para quem? Para o povo ter o quê? Ânimo, para o povo ter força, para o povo se levantar, se colocar de pé. E ali todos reunidos, pessoal, tem que ter o cabeça, sim ou não? Tem que ter o cabeça. Você vê que Asa era o cabeça. Ele foi lá e ergueu novamente o altar do Senhor, que há muito tempo estava o quê? Derrubado. Há muito tempo as pessoas que estavam com idolatria tinham derrubado o altar de Deus. O altar de Deus antigamente, pessoal, era coisas que as pessoas colocavam ali para Deus. Exemplo, dentro do Santo dos Santos, existia um altar, existia a Arca da Aliança, sim ou não? O candelabro representando a presença de Deus.
ali tinha ali um altar para Deus. Amém, pessoal? Não é idolatrar a arca, não é idolatrar o candelabro, mas é adorar a Deus. É algo que representava o próprio Deus. Amém, pessoal? E ali ele ergue novamente o altar para Deus. Hoje, pessoal, como você ergue um altar para Deus? Dentro de você. Dentro de você existe um altar, sim ou não? Um altar para Deus. Muitas pessoas tinham esse altar para Deus, mas ela acabou, pessoal, se corrompendo. Ah, você está indo para a igreja, você não está vendo nada, você está indo lá, você não está vendo nada, mas o altar tem que estar como? Erguido, tem que estar de pé, tem que estar aceso. Como a palavra de Deus diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O altar está dentro de você, o fogo está dentro de você. Diga graças a Deus. Diga, o fogo de Deus está dentro de mim. Então é porque o altar de Deus está de pé. Amém, pessoal? O altar de Deus está de pé. Vamos lá, vamos continuar. Versículo: e reuniu toda Judá de Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, e Manassés, e de Simeão, porque muitos de Israel tinha passado a ele, vendo que o Senhor Deus era com ele. Vendo que o Senhor Deus era, diga, Deus é comigo. E ajuntaram-se em Jerusalém, no 3º mês do ano, 15º do reinado de Asa, e no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas, e entraram na aliança para buscarem o Senhor Deus de seus pais, com todo o seu e com toda a sua. Você vê que aqui no versículo 12, a Bíblia vai dizer que eles buscaram o Deus dos seus pais. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Muitas pessoas, ela nasce no berço evangélico, sim ou não? Ela aprende a palavra de Deus, sim ou não? Mas ela acaba o quê? Se afastando. Você vê que esse povo, ele estava afastado de Deus, mas depois eles reconheceram, pessoal. Era povo que conheciam a palavra, era povo que tinha os ensinamentos de Deus, era povo que conhecia completamente as escrituras, e eles voltam a adorar o Deus de seus pais. Então, pessoal, não adianta a pessoa correr. Uma pessoa que conhece a palavra, não adianta ela correr para a direita, para a esquerda, se esconder. Deus vai achar ela, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Deus acha. Ela pode ir para qualquer lugar, Deus vai achar ela. Como Deus, pessoal, achou Jonas, sim ou não? Jonas tentou fugir, não é verdade? Jonas tentou fugir da presença de Deus, do chamado de Deus. Deus foi lá e colocou ele dentro de uma baleia, dentro de um peixe, para Deus mostrar que Deus é Deus. Amém, pessoal? Para Deus mostrar que Deus é Deus. Não adianta se esconder. Ah, pastor, meu filho, meu esposo, ele conhece a palavra, mas não quer vir. Entrega nas mãos. Uma hora ele vai ter um particular com Deus. Uma hora Deus vai laçar ele, vai trazer ele para perto. Não adianta fugir, não adianta se esconder. Deus, ele vai trazer para perto. Amém, pessoal? Diga graças a Deus que eu estou perto. Diga que eu estou perto de Deus. Amém, pessoal? Verso 13. Vamos finalizar. E de que todo aquele que não buscasse o Senhor Deus de Israel morresse. Assim o menor como tanto o homem como a mulher. E ajuntaram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e cornetas. E todo o Judá se alegrou desde o juramento, porque de todo o seu coração juraram, e de toda a sua vontade o buscaram e o acharam, e o Senhor lhe deu repouso Então presta atenção,
Era um povo que não tinha o quê? Paz. Sim ou não? Nós lemos, era um povo que não tinha paz. Era um povo que não tinha ali Deus. Era um povo que vivia, pessoal, perturbado. Aí aqui agora você já vê que o povo estava tendo o quê? Repouso. Sim ou não? O povo estava tendo o quê? Porque buscar a quem? Quem tem Deus, pessoal, tem tudo. Sim ou não? Quem tem Deus tem tudo. Mesmo que está passando por um momento difícil, ela tem paz. Ela tem paz. Mesmo que ela está passando por lutas, ela tem paz. Porque ela sabe que com Deus ela vence. Amém, pessoal? Tudo posso naquele que? Ele que te fortalece. Então você pode tudo. Amém, pessoal? Então você pode. E também Maaca, sua mãe, o rei Asa depois, para que não fosse mais o quê? Rainha, porquanto fizerá um horrível ídolo a Aserá. E Asa destruiu o seu horrível ídolo, e o despedaçou, e o queimou junto ao ribeiro de Cedrom. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias, e trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado, prata, ouro e vaso. E não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Amém, pessoal? Você vê que antes era povo atribulado, tinha guerra, tinha perseguição, mas depois que ele se voltou para Deus, a paz reinou sobre eles. E algo que me chamou muita atenção aqui, ó, nessa mensagem, pessoal, ele vê que a sua mãe era idólatra, sim ou não? Sua mãe era idólatra. Você vê que ele deserda a mãe dele. Amém, pessoal? Porque a mãe dele não queria largar os ídolos. Não queria largar Aserá, pessoal. Um Deus o qual ela estava idolatrando. Ele deserda, ele quebra aquela imagem. Tira tudo da mãe dele. Pessoal, uma coisa que nós devemos colocar dentro de nós, pessoal. Mesmo que tem pessoas, se você que é de Deus, você que é de Deus, você que adora a Deus, você é o líder da sua casa, sim ou não? Você é o cabeça da sua casa, sim ou não? Aí você vê que o seu filho trouxe algo ali que vai levantar um poste ídolo dentro da sua casa. Você vai permitir? Foi isso que aconteceu, ele não permitiu. A mãe dele era mãe, sim, mas o rei era ele. Amém, pessoal? O povo ia padecer se ele permitisse novamente aquilo acontecer. Então você vê que ele tira tudo. E depois que ele tirou tudo, fez a limpa, foi só paz, só sossego. Não teve mais guerra, o povo começou a vencer, tudo que o povo fazia estava prosperando. Amém, pessoal? Então tem certas coisas que vem impedindo o povo de receber a bênção, receber a vitória, receber a presença de Deus. É necessário você tirar, pessoal, de dentro de você aquilo que está atrapalhando você receber a unção, a presença de Deus. Tem que derrubar esse poste ídolo, sim ou não? Tem que derrubar, pessoal. Tem que arrancar. Gideão derrubou aquele poste ídolo que há muito tempo estava impedindo o povo prosperar. Derrubou. E ali, pessoal, o povo começou a vencer. Diga graças a Deus. Nada pode te atrapalhar. Nada pode te derrubar. Nada pode, pessoal, ficar de pé dentro de você que não seja Deus. Amém? Deus em primeiro. E não aceite, pessoal, nada que não é de Deus dentro da tua casa. É um negocinho de nada que meu filho tem, meu esposo tem, minha esposa. Prega a palavra para ele. Mostra que Deus não aceita isso. Pastor, mas é difícil. Vai pregando. Vai mostrando a diferença.
Uma hora ele vai se liberar. Você não vai pegar e vai jogar fora, né, pessoal? Tem que usar o quê? A estratégia. Seja um homem ou uma mulher de Deus, usa a estratégia e Deus vai abençoar, sim ou não? Quem entendeu a direção? Aplauda o nosso Deus bem forte, pessoal. Graças a Deus. Se volte para Deus. Amém, pessoal? Volte para Deus. Se você estava distante, volte para Deus, que Deus ele te aceita de braços abertos. Amém, pessoal? Essa é a nossa fé. Guarde essa palavra dentro do seu coração, dentro de você. E assim, pessoal, todos os seus caminhos serão